Vamos continuar agora com a aula de capelania prisional ou capelania também carcerária. Você pode chamar dessas duas formas, ok? Vamos iniciar então a capelania prisional ou carcerária, né? Aonde que ela é feita? Aonde que ela é feita? Então ela é feita nos presídios, delegacias e seccionais, que são essas menores dentro dos municípios, que hoje é um pouco menos comum. E até nas delegacias hoje não tem mais, pelo menos aqui no Paraná, não tem mais assim a carceragem dentro da delegacia. Tem, mas os presos ficam ali durante o flagrante, né? Então a polícia prendeu, leva o preso para lá e durante que vai descorrer o boletim de ocorrência, aquela ocorrência, o preso fica ali naquela carceragem. E depois ele já é transferido para a cadeia pública. Aqui em Curitiba já é transferido automaticamente para a cadeia pública. Independente se é Maria da Penha, independente dos seus crimes, eles já são transferidos para a cadeia pública, né? E os presídios, o que são os presídios? Os presídios são aonde o preso vai cumprir a sua pena. Saiu a sentença, passou pela audiência de custódia. A audiência de custódia, o que que é? Quando ele recebe a voz de prisão pela polícia, seja militar ou qualquer outro, vai para a delegacia, vai fazer o auto de flagrante. Depois desse processo, vai ter uma audiência, né? Audiência de custódia, onde o juiz vai ouvir o preso, os policiais, aquela situação toda, e, e o juiz vai determinar se ele vai ficar preso preventivo, se já vai soltar, enfim, ali ele vai discorrer tudo o que vai acontecer com aquele preso. Mas eu quero já continuar aqui e me apresentar melhor para você aqui. Mas, pastor, você está falando, que autoridade o senhor tem para falar de capelania prisional? Perdão. Que autoridade você tem para falar de capelania carcerária? Né? O senhor já atuou dentro do presídio? Quem que é o senhor de autoridade nessa modalidade de capelania? Então, além de participar de alguns projetos de capelania prisional, eu fui agente penitenciário durante 2 anos. Eu trabalhei dentro do sistema prisional. Então, eu levo, quando eu vou fazer uma aula, principalmente presencial, na imersão, eu levo os alunos lá e a aula é uma outra aula, porque a minha visão não é só a visão do capelão da área religiosa, é de quem realmente esteve vivendo dentro do sistema e sabe algumas particularidades, sabe o que acontece depois que o capelão vai embora, como é, como é que não é, como é que os presos reagem, respeita, não respeita. Então, eu tenho essa visão e essa autoridade de vir falar aqui para vocês aqui uma visão mais profunda do que é a capelania prisional e qual é a importância dela, né? Então vamos prosseguir aqui. Então a gente segue ali as leis, 2 leis divinas. Onde está? Eu pulei aqui no meu, não tem esse? Deixa eu ver. Só esse, né? Pulou. Foi erro do Samuel. Não corte esse erro, deixe esse erro, não corte esse erro. Então, vamos lá, as leis divinas, né? Necessitei de roupas e vocês me visitaram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Mateus 25:36. Outro versículo bem conhecido, lembre-se do que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Hebreus capítulo 13, versículo de número 3. Então, nós temos amparos bíblicos, nós temos também amparos legais, que a lei lá, que eu falei para vocês lá na lei federal, lá, que também, além da hospitalar, abrange a lei da capelania prisional. E nós temos também uma lei também, que é a lei de execuções penais. A lei de execuções penais não é da assistência religiosa, como a gente leu lá, mas ela tem uma parte que fala disso. E o que é importante a gente entender? 2 coisas importantes. Que o ambiente prisional teria que, em tese, ter um local destinado
a práticas religiosas. Mas a gente sabe como é que é o sistema prisional. A maioria não tem. Então, meu irmão, você vai ter que pregar do jeito que tá, do jeito que dá. Nem todas as unidades vão ter um lugar apropriado. Às vezes você vai encontrar dificuldade, às vezes você vai ter que gritar muito para poder a tua voz chegar nas celas. Então, é desafio, tá? É desafio. Mas está escrito isso na lei de execuções penais. Está escrito também na lei de execuções penais que a Bíblia, o acesso à palavra de Deus também é um direito do preso, tá? É um direito dele. Coisa importante que eu quero dizer para vocês antes de começar aqui o restante das aulas, que agora as nomenclaturas mudaram. Hoje em dia a gente sabe como é que tá, nem os nomes, né? Tem que mudar o nome, tem que adaptar tudo. E para a área prisional também. Então, na verdade, o termo técnico para nós usarmos quando eu for falar por escrita, por exemplo, ou até se direcionar um familiar não seria preso, tá? A gente fala entre nós, lá no presídio a gente fala preso, fala ladrão, mas é uma gíria interna lá. O certo, o correto, formal de eu falar preso é PPL, tá? Note isso. PPL. O que é PPL? Pessoa privada de liberdade. Não pense que você quiser, um absurdo. Não estamos aqui para discutir isso. Estou aqui para te ensinar o jeito técnico e formal de se escrever e direcionar até um familiar. PPL, tá? Pessoa privada de liberdade. Mas pode ser que no decorrer dessa aula a gente fale preso por costume, mas a gente tem que cuidar, ok? Vamos para frente? Então, os objetivos aqui intermediar, um deles, né? Intermediar as relações entre presos e familiares, né? Então, o capelão ele não vai lá só pregar para o preso e só fazer isso. Então, é muito mais além. Então, a gente vai ter relação com a família, a gente pode ter relação com a família, contato para a família. Muitos presos lá foram presos uma vez, duas vezes, três vezes, a família esqueceu. Não quero mais saber desse cara, esse cara só apronta, essa menina só apronta, já foi preso várias vezes, já dei ajuda, ajudei, e não quer saber nada com nada. Daí a gente começa a ter o trabalho, as pessoas, o preso, o PPL, aceita Jesus, ele se batiza, começa a ter uma vida com Deus, começa a realmente mudar. Aí a gente consegue, daí, ir atrás da família. Olha, o Joãozinho, ele tá mudado, ele tá diferente, tá participando dos cultos, não tá dando mais problema dentro da unidade, tá comportado lá, viu? Vai lá, faz uma visita lá, dá uma chance para ele e tal, não sei o quê, e vai trazendo o relacionamento de novo entre ele e os familiares, né? Isso é muito, muito importante, é uma das funções também. Educar o preso no Evangelho de Cristo, levando a salvação até ele. Então, educar o preso no Evangelho de Cristo. Então, as pessoas ficam lá achando que a gente vai lá passar a mão. Não, que tá tudo certo, não tá. Errado, você fez isso, cometeu um crime, por isso você está aqui pagando, mas Deus tem uma nova chance para você, Deus tem uma nova chance de vida, né? Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Então, não ache ruim de você estar aqui. Deus está te dando mais uma chance de mostrar que Ele é Deus na sua vida. E trouxe você aqui para você refletir, para você rever os seus conceitos como pai, como homem, como um bom cidadão. E dentro do Evangelho a gente vai discipular ele, dizer o que ele fez errado e dizer que se ele quiser uma vida boa, ele tem que começar a plantar, a semear sementes boas, né? Senão ele vai continuar colhendo todas essas maldades, delitos que ele fez no passado, ele vai colher todas elas, né? Então a gente fala a verdade, educa o preso no Evangelho de Cristo, ok? Acompanhar o seu processo de discipulado dentro do Evangelho de Cristo. Então, o que eu vejo, se você que está aqui me assistindo agora, olha aqui para mim, se você que está me assistindo aqui, se você puder fazer isso, isso vai ser muito importante. É válida a pregação, o louvor, é muito bom e vou te dizer algo particular meu, falar como agente penitenciário agora. A única coisa boa dentro de um presídio é quando vai um homem ou uma mulher de Deus lá fazer um culto,
pregar a palavra de Deus, orar, é a única coisa boa. O resto, meu irmão, é só trevas naquele lugar. É um lugar pesado, é um lugar complicado. Então, é válido o culto? É válido o culto, é válido os louvores muito, glória a Deus por isso. Mas o que eu observei, eu ia meia hora antes do meu horário, eu fazia um discipulado com os IPS. IPS é os internos prestadores de serviço, os que ficam soltos na unidade, eles ficam no alojamento, não fica trancado, mas ficam no alojamento e trabalham dentro da unidade. O que eu tinha observado, que quando nós temos discipulado, o discipulado é o que traz mais efetividade depois que eles saem do presídio. Eu observei os presos que foram discipulados, não receberam somente os cultos, foram os presos que deram prosseguimento de uma vida saudável e digna aqui fora. Se arrependeram, foram para a igreja, procuraram uma igreja, construíram família ou reconstruíram as suas famílias, trabalho digno ou até se tornaram empresários, empreendedores. Eu já tive o prazer de visitar presos que eu discipulei lá dentro, de ir na igreja dele, conhecer o pastor dele, fazer curso de capelania na igreja dele. Eu tive a oportunidade de visitar presos que abriram suas empresas, de ver o crescimento, de visitar suas famílias. Então, eu vejo isso, que o discipulado é muito poderoso. Então, o culto com o discipulado, unidos os dois, é uma arma poderosa e o que eu particularmente acho que tem mais efetividade dentro do sistema prisional. Mas prosseguimos aqui. Esse que vocês estão vendo aqui na foto aqui é o Pingo. O Pingo é o coordenador da capelania prisional no estado do Paraná. Ele é da PIB, da Primeira Igreja Batista. Ele é batista, dá aula aqui também. Ele é batista, está junto conosco nas ações. Mais uma vez falando que a gente não está aqui defendendo uma placa da igreja. Nós usamos as placas, as denominações, unimos por um bem comum, que é servir o próximo evangelho de Cristo até essas pessoas. Então o capelão ele tem que ter um chamado ministerial, ser cheio do Espírito Santo, ser amável e sociável, comprometimento, tem que ser comprometido. Tá? Os presos vão ficar ansiosos esperando. Lembra que eu falei que a única coisa boa dentro do sistema prisional, a única coisa boa dentro do sistema prisional, eu vou tomar um pouco de água, senão tossir aqui no microfone, você vai ficar surdo aí. A única coisa boa dentro do sistema prisional é quando vai um homem ou uma mulher de Deus. Eu já falei isso para você. Então você tem que ser comprometido, porque se você marcar num presídio, o teu projeto lá for toda segunda-feira, o preso vai ficar contando os dias da semana para te ver na próxima semana. Então se você um dia vai, no outro dia falta, não vai dar certo. Eles não vão te ouvir, então tenha comprometimento, tá? E coragem. Pastor, por que coragem? Nem sempre eu vou te mostrar as fotos do Pingo. Vou te mostrar deles porque ele teve autorização para isso, tá? Mas a imagem dos presos vão ser manchadas por uma questão de lei, não podemos mostrar. Mas você vai ver que o Pingo está aqui pregando entre a grade, tá vendo? Com o microfone entre as grades aqui. Então, atrás das grades tá os presos ou os PPL, lembra? Mas nem sempre é assim. Às vezes você vai poder, às vezes, unidade, você entra dentro da galeria e fecha aquele portão, faz aquele barulhão, bum! Aí o agente vem, passa o cadeado ali, aí você fica em contato direto com os presos. Então tem que ter um pouquinho de coragem. Eles respeitam? Respeitam muito. Mas vou falar para vocês, dá um gelo no coração. Dá sim, tá? Aí tem gente falando, rapaz, acho que é melhor o morto lá mesmo, né? Acho que é melhor lá o hospital, lá menos perigoso, né? Mas é assim, você vai se encaixar. Então vamos lá falar do nosso testemunho pessoal, o nosso testemunho, né? Então eu não vou lá falar na minha vida pessoal de que não tá dando certo, que tá ruim, que minha esposa brigou comigo, e que a mulher tá de TPM, e sei lá o que você vai falar. Isso você não vai falar. Você vai dar um testemunho, né? Talvez pessoas vão lá, imagine, você falar assim para ela assim, ó, quantos, sua pena, ele vem contar pena para você, eu recebi 20 anos. Você fala, meu Deus, 20 anos, não sei como é que você vai aguentar, rapaz. 20 anos nesse lugar, eu não aguento ficar na minha casa 2 dias com internet, com Netflix, tudo, imagina você 20 anos aqui dentro. Sabe o que vai acontecer, irmão? Você vai embora, ele vai puxar uma camiseta lá na jega dele lá e vai se enforcar. Imagine só.
Né? Então, vou lá contar testemunho, Deus deu uma oportunidade, reflita e tal, você pega com Deus, porque quando você sair daqui, você tem uma nova vida e tal. É isso que a gente vai fazer, dar um bom testemunho lá dentro. Aí vem as dicas, né? Pode passar. Pode passar mais um. Gente, isso aqui é muito importante, muito. Endereço pessoal deve ser preservado. Nunca, nunca. Dá para aproximar a câmera aqui? Não, muda lá, isso. Olha aqui, bem pertinho. Isso. Nunca, nunca, nunca deu o seu endereço. Pode voltar ao normal. Nunca deu o seu endereço, ok? Nunca fale onde você mora. O seu endereço tem que ser preservado, tá? Você já ouviu falar em rebelião? Imagina uma rebelião, você deu o endereço do preso, daqui a pouco aparece lá, né? Uma pessoa lá, você em casa, de boa, final de semana, com esse friozinho que tá fazendo em Curitiba, que 7, 2 graus agora, mês de julho que nós estamos, parece lá um cidadão de branco e laranja lá. Ô pastor, lembra de mim lá? Pensa. Então tome cuidado, tá? Como é que eu vou eu posso manter minha comunicação com os presos? Carta. Qual é o endereço que eu dou? Da igreja. O preso escreve endereço aqui na igreja. Escreve, a carta chega aqui, eu leio as cartas, escrevo também, encaminho para a unidade onde o preso está. A gente pode se comunicar por carta, assim como os presos também podem se comunicar com seus familiares, ok? Números de pessoas, mínimo 2, uma na visão da outra, uma perto da outra, mínimo sempre em 2 pessoas. Verificar se todos trouxeram documento. Sem documento não entra. Não adianta chorar. Vai perder o dia de trabalho? Vai perder. Então, quando eu vou com uma equipe, sempre faço um checklist. Vestimenta, tá ok? Documentação, estão levando, tá tudo certo e tal. Então, faça isso para evitar aí esses transtornos, ok? Não perguntar o motivo do encarceramento. A gente quer saber. Aqui em Curitiba tem um monte de pessoas presas lá do, acho que é 8 de janeiro, político, famoso preso, tem alguns aí. E a gente quer, né, gente, todo mundo tem que ser tratado igual, tá? Por que eu não pergunto? Teve uma vez, posso poder focar aqui em mim agora, teve uma vez, nós fomos fazer um trabalho e teve uma pessoa lá, uma irmã, foi num presídio feminino. E ela perguntou para presa, por que você está presa? Qual que foi o motivo que você está presa? Ela falou que eu tive um bebê. Olha só, Samuel, eu tive um bebê, o bebê nasceu, tinha 1 mês. Aí eu tive um surto, peguei uma caneta Bic e furei todo o bebê. Aí ela matou o bebê, a canetada, pegou a caneta Bic, furou tudo o bebezinho de 1 mês de idade. E por isso que ela estava presa lá por infanticídio. Sabe o que aconteceu? A irmã travou. Aí você não começa, o teu olhar para o preso já não começa a ser um olhar de empatia, de misericórdia, já começa a ser um olhar de justiça. Você já não começa a olhar para ele como um homem ou uma mulher de Deus, você já começa a olhar como um cidadão, um pai, uma mãe. Né? O senso de justiça vem de forma natural. Então a gente começa a olhar para aquela pessoa não mais como uma alma, a gente já começa a ter um olhar diferente. Então, se puder não saber e não perguntar, melhor ainda, tá? Porque senão travou ali, tivemos que tirar a irmã, ficou com uma bala emocional muito grande, começou a chorar, desesperada e acabou com o trabalho. Então a gente evita, ok? Evitar fazer muitas perguntas pessoais. Você não tá lá, ele não tá lá fazendo, você tá lá fazendo um trabalho de capelania, né? Você não tá lá com recursos humanos lá, e lá também não é um lugar onde tem pessoas procurando emprego, né? E você é o recrutador, então não fique fazendo perguntas pessoais, ok? Ok? Vai lá fazer o seu trabalho. Quando abordaram o prisioneiro, o preso, não ser insistente. Às vezes ele não quer papo, não quer conversar, deixa ele para lá, no tempo dele, na hora dele, que vai dar tudo certo. Próximo, alguns vão rejeitar a mensagem, minoria, mas acontece. Nossa palavra é de um discípulo de Jesus Cristo, de Jesus, né? E é representativo. Cuidado com as promessas. Às vezes a gente vai lá, cadê uma Bíblia? Tem aqui uma Bíblia. A gente fala pro preso lá, ó. O preso fala, pastor, tem como você trazer uma Bíblia para mim? Tem, rapaz, ó, vou te dar uma Bíblia. Aí você pega, ou o livro, né? A gente pode dar livros também, livros aqui, ó.
gente pode dar livros também, enfim. Aí você promete. Sabe o que vai acontecer? O preso ele vai ficar a semana toda esperando você levar a Bíblia para ele. Ele vai ficar a semana toda esperando. Aí chega, no dia você chega lá, pastor, trouxe a Bíblia. Rapaz, você acredita que eu esqueci? Nossa, eu cheguei até a pegar, separar, mas eu esqueci. Aí eu falo, não, tudo bem. Aí na próxima, não, mas na próxima eu trago. Aí na próxima semana você vem, você pega a Bíblia, deixa lá em cima da mesa, sai e esquece a Bíblia. Pastor, eu trouxe a Bíblia. Rapaz, eu deixei em cima da mesa. Me perdoa, mas na próxima eu trago. Esquece, irmão. Sabe o que vai acontecer? No outro dia, porque lá é muito rápida a comunicação entre eles. No mesmo dia ele vai falar, viu, aquele pastor Jason na falcatrua. Promete, mentiroso, cara. Mentiroso aquele cara lá. Aí sabe o que vai acontecer? No próxima semana que você for lá, ninguém mais vai querer te ouvir. Porque a tua fama de prometer as coisas e não cumprir já correu na cadeia. Tá todo mundo sabendo. Então, não faça promessas. Cuidado, tá? Intenção de ajudar a fazer com consentimento do seu líder, tá? Então, tudo avise o seu líder. Visita as enfermarias e cela de castigo seguro. Tá? Enfermaria é onde os presos estão lá internados. Algumas unidades têm enfermaria. Cuidado com isso aqui, celas de castigo, não se fala mais isso, tá? Eu coloquei barra ali seguro, mas celas de castigo não se fala. Então, quando eu for falar para um familiar que ele está no castigo, que lá dentro do presídio você vai ouvir os agentes falar castigo. Mas se eu for passar essa informação para um familiar, por exemplo, eu falo que ele está em isolamento disciplinar, ok? Não é castigo, porque castigo dá a impressão de que a pessoa está sendo maltratada, então tem que tomar cuidado, tá? Então não é castigo, é isolamento disciplinar. Ele cometeu alguma falta, então é isolamento disciplinar. Seguro. O que é o seguro também? O seguro é quando por exemplo, você pega na casa de custódia de Piraquara, a casa de custódia aqui ela fica com preso preventivo, temporário, é o preso que passa por ali até sair a condenação. Quando sai a condenação, vai para os seus presídios, cumprir as suas penas. Então, um preso que cometeu infanticídio, por exemplo, nesse lugar tem todos os tipos de crime. Aí ele fica no seguro, uma cela separada, não fica em convívio com os outros presos. Tá? Então ele fica lá no seguro. Então geralmente é um canto, é um lugar meio afastado. E eu falo para vocês, não é um lugar muito legal. Não é um lugar muito legal. Então eu tenho que ir atrás também. Eles estão abalados emocionalmente. A mensagem que eu vou falar para lá é uma outra mensagem. Então eu tenho que orar a Deus e não esquecer desses presos que também estão lá. Ok? Atenção. Pode mudar? Próximo. A demora significa menos tempo para pregar o evangelho. Então, tudo de empecilho que eu tiver vai ser a demora de eu entrar dentro do sistema prisional. Por isso que eu vou o mais padrão e adequado possível para minha passagem ser meio que direta. Tá? Passar os procedimentos liso, vamos dizer assim. Okay? Não usar roupas pretas para não confundir com os uniformes dos agentes. Então, esqueça, camisa preta, vai com outra cor. Calça jeans, camisa, uma cor diferente. Observar as cores que é permitidas em cada unidade, tá? Tem unidade que tem suas particularidades, então tem que tomar cuidado com isso. Mas geralmente é uma camisa com versículo bíblico, tá? Ou da capelania, calça jeans. Evito cinto com ferro, tem um cinto com fecho de polímero, sapato social. Vou tirar o meu aqui para você ver. Aqui, ó. Vou tirar o meu aqui para você ver. Olha aqui. Esse sapato aqui, ó, não tem nada de metal, ó. Esse aqui eu passo lá, não vai pitar nada. Tá vendo? Liso. Não tem metal, não tem nada. Então, coisas assim que eu tenho que... Rasteirinha para mulher, vai de rasteirinha, vai com um sapato que não tenha metal. Mulher geralmente tem sandália, essas coisas, vai pitar. O detector de metal lá é 100%. Se for com uma moeda de 5 centavos, vai pegar. Tá? Então, vai menos possível. Mulheres, atenção, olha aqui para mim, atenção. Que é constrangedor e pega muito. Vou passar tapitando, o que é o fecho do sutiã. Tem fecho de sutiã de plástico, não usa o fecho do sutiã de metal. Vai apitar, você vai ter que ir no banheiro, vai ter que tirar,
vai pôr o sutiã no raio-x, e aí vai passar para ver se não tem nada no raio-x, daí você passa pelo portal, que é o detector de metal. Aí fica chato, você vai ter que ficar sem sutiã, o sutiã vai ter que, todo mundo vai ver você colocando o sutiã lá e tal, e depois vai ter que pegar lá, ir no outro banheiro lá dentro e vestir de novo. Então é constrangedor, é chato. Então vai com o fechinho do sutiã, já de plástico, passa direto, ok? Então, outra coisa, revista. Todos passam uma revista, tá? Alguns aqui, detector de metal e revista pessoal. Nas mulheres, o homem não faz, é só detector. Se tiver um homem agente, passa no detector, não apitou nada, passa, vai embora. Não tem revista colocando a mão. Alguns alunos de idade vai ter revista pessoal, a gente vai fazer no homem, ok? Ver se tem alguma coisa ou não. Outras, raio-x. Aí depende de cada unidade, tá? Mas aquela revista, vexatória não tem. As pessoas ficam com medo do presídio e acham que vai ter um espelho lá, aí o homem e a mulher vai ter que ficar nu e agachar lá no espelho, a gente ficar olhando as suas partes íntimas lá. Não tem. Se alguém te forçar isso, não vá e abra um boletim de ocorrência, que não pode mais esse tipo de visita, ok? Não pode mais. Não atrapalhar a entrada, não causar constrangimento ali. Então, metal, igual o pessoal faz na fila de banco, faz aquele negócio, abre a bolsa, joga no chão, entendeu? Você está dentro de um sistema de segurança. Então você não está lá para atrapalhar a entrada e nem causar constrangimento a ninguém, tá? Então você já sabe. Por isso que eles exigem um curso de capelania. Por quê? Porque sabe que você tem noção de tudo isso, que você não vai causar esse constrangimento. E outro, já quero aqui adiantar para você, se falaram para você, não sei se a imagem está em mim, se tiver, põe aqui. Não sei se falaram para você que você vai poder pregar a sua credencial e pode ir em qualquer presídio que você entra, mentiram para você. Lembra lá que na lei, lá no artigo 2º, nós temos que obedecer às normas internas e de segurança de cada estabelecimento hospitalar ou prisional? Então, eles têm uma regra. Para você entrar, você precisa vai precisar mandar uma cópia da sua credencial, você vai precisar apresentar um projeto e você vai precisar apresentar, em alguns casos, antecedentes, toda uma documentação. Eles vão analisar essa documentação, aí elas vão, o sistema prisional vai emitir uma credencial para você do departamento penitenciário para a prestação de assistência religiosa. Aí você vai usar um documento do sistema prisional autorizando você a prestar uma assistência religiosa. Imagina se eu pego a minha credencial, chego na porta, na entrada de um presídio, sou capelão, vim aqui orar pelo pessoal, e entra. É um sistema de segurança. Qualquer um pode comprar um distintivo escrito capelania, qualquer um pode comprar uma camisa escrito capelania, qualquer um pode imprimir uma credencial e entrar. Então, não é verdade. Mentiram para você só para querer te vender o curso, tá? Pode entrar? Pode. O seu direito vai ser garantido? Vai, desde que você siga os procedimentos na apresentação, carta e, enfim, depois eu vou mandar para vocês aqui, vocês vão ter acesso aos projetos também aqui de capelania, que eu já vou deixar no link na descrição do vídeo aqui para você acessar o projeto de capelania prisional para você poder desenvolver aí na sua cidade. Uniforme de capelania prisional, camiseta lisa ou com versículo, que é o ideal. Deixa eu ver se aqui tá isso. É isso mesmo. Calça comprida com tecido simples, jeans, não colado no corpo, elástico na cintura. Então, se eu tiver com uma calça com elástico, melhor ainda, evita. Ou cinto com fecho de polímero. Se for metal, vai te dar. Aí você vai ter que tirar o cinto metal, passar lá no raio-x, ficar segurando as calças para não cair. Gente, é muito constrangimento. Então, vai já bonito. Tênis, sapatilha, rasteirinha, etc. Tá? Então, preferência sem metal para não dar esse constrangimento. Já falei para vocês, só reforçando. Pastor, pode entrar instrumento? Pode entrar instrumento. É permitido entrar de equipamentos, né? Então vou verificar lá se tem tomadas, aonde que tem, se vai precisar do adaptador. Gente, a maioria dos presídios por aí é 220. Tá? A energia lá que chega lá é 220. Então talvez ou compre o aparelho 220 ou você vai ter que levar um transformador. Tá? Então verifica sempre a voltagem, porque se você não verificar,
Conecta a caixa 110 lá, queima a caixa, aí já não vai dar para usar a caixa, né? Então a extensão ali sempre grande ali, 20, 30 metros, porque dentro das celas não tem tomada, né? Não tem por que eu preciso ter tomada dentro de uma cela, né? Convenhamos. Então você vai ali, aquele corredor talvez não vai ter nenhuma tomada, vai ter só lá embaixo ou fora, algum lugar lá, muito longe. Aí você vai ter que pôr uma extensão muito grande, tá? Mas pode entrar. Todos os objetos vão ser passados pelo raio-x, ok? Vou te dar mais 5 minutos aqui para você tomar água, vai no banheiro, respira um ar e a gente retorna aqui com a capelania prisional.